A falta de sorte de Totó Lira começou bastante cedo, quando sua mãe ainda estava indo para a maternidade. Foi só ela entrar no único ônibus da cidade de Seringueira para o pneu traseiro furar. Foi só o motorista trocar o pneu para dar um defeito bastante sério no motor. Resultado: Totó acabou nascendo dentro do ônibus, com o motorista servindo de parteiro e o cobrador fazendo o papel de anestesista. Para aliviar as dores do parto, ele deu 5 doses de cachaça para a mulher. O motorista e o trocador, justiça seja feita, até que se esforçaram para fazer um trabalho caprichado. Infelizmente, como os dois entendiam de fazer parto, tanto quanto um hipopótamo entende de tocar contrabaixo, a coitada da mulher acabou morrendo. Bastante desgostoso, o pai de Totó começou a afogar suas mágoas na bebida. E quanto mais bebia, mais batia na criança por considerar que ela era a única responsável pela morte da mãe. Em razão da atitude do pai, o garoto teve uma infância bastante triste, sem saber o que era um gesto de carinho. O Natal era a época do ano em que a criança ficava mais triste, porque nunca recebia presentes, por mais simples que fossem. Certa vez, quando tinha 5 anos, Totó colocou um pé de sapato na janela com uma cartinha para Papai Noel para ver se ganhava uma bola de futebol. Infelizmente, além de não ganhar a bola, ele ficou sem ter o que calçar, porque um garoto perneta que calçava o mesmo número que ele levou o sapato. Na escola, Totó também não deu muita sorte. No primeiro ano, por exemplo, sua professora alfabetizava os alunos com um método tão esquisito que Totó ficou reprovado. Para mostrar como o método era complicado, basta dizer que, só para aprender a escrever a letra O aluno tinha que pôr um objeto redondo sobre o caderno e passar o lápis em volta dele umas 40 vezes. O professor do segundo ano era feio, zarolho e narigudo e gostava de pôr apelido nos alunos porque tinha raiva de ter nascido assim. Totó, por exemplo, foi premiado com o apelido de filhote de anão por ser muito baixo. Um colega dele, Edir Lute, que era agitadíssimo e dava a impressão de estar constantemente em movimento, foi agraciado com o apelido de moto contínuo. E os alunos exageradamente gordos eram chamados, sem exceção, de rolha de poço. A bem da verdade, só um aluno ficou livre do apelido, Ronaldo Gabirone. Ele se atreveu a reclamar e ganhou um apelido especial, Noviço Rebelde. O professor do terceiro ano era sádico e só aplicava provas depois de feriados prolongados. Agindo assim, ele matava 2 coelhos com uma só cajadada. Prejudicava os bons alunos e os malandros. Estes, por não conseguirem aproveitar a folga direito, por saberem que iriam tirar notas baixas nas provas, e aqueles por passarem os feriados estudando. Quem se sentia frustrado por não ter conseguido cursar medicina era o professor do 4º ano. Tanto assim que, para diminuir um pouco sua frustração, ele empregava certos tipos de tratamento nos estudantes. Os alunos bem baixinhos, e este era o caso de Totó, deveriam sentar nas carteiras da última fila da sala de aula. Isso porque, de acordo com o professor doutor, os alunos que ficassem naquelas carteiras precisariam se espichar muito para copiar a matéria do quadro negro e, de tanto se espicharem, cresceriam, calculando-se por baixo, meio centímetro. O professor do 5º ano era amigo dos estudantes e explicava a matéria com clareza, mas tinha um defeito.
gostava de passar trabalhos que deixavam os alunos à beira de um colapso nervoso. Certa vez, por exemplo, ele pediu aos estudantes para pesquisarem sobre a influência dos rugidos dos leopardos e dos tigres no sistema nervoso dos periquitos e dos papagaios. Mas dureza de verdade foi quando o professor mandou os alunos copiarem os adjetivos, os substantivos, os verbos, os advérbios, as conjunções e os artigos de um dicionário. Certa vez, ele mandou os alunos entrevistarem 100 adolescentes. E, terminadas as entrevistas, os coitados teriam que apresentar o resultado das perguntas e das respostas. Para dar uma ideia de como o trabalho era desgastante, eis algumas das perguntas. Qual o lugar ocupado pelo adolescente na família? Na hipótese de ser trigêmeo, ele achava que deveria ter mais privilégios que seus irmãos pelo fato de ter sido o primeiro dos 3 a nascer? Quando o adolescente era o caçula, ele herdava as roupas que não cabiam mais nos irmãos? Os irmãos mais velhos eram obrigados a deixar o caçula participar de todas as peladas, mesmo que ele fosse um perna de pau? Quando estava na 20ª pergunta, Totó não aguentou a pressão e teve um ataque de nervos tão sério que seu pai, receando que ele acabasse doido de hospício, resolveu tirá-lo da escola. O problema foi tão grave que Totó ficou 3 meses sem sair de casa. Preocupado com Totó, seu pai, que não era de dar moleza, abriu uma exceção. E, sabendo que Totó era doido por circo, deu dinheiro para ele comprar um ingresso. O circo ficava bastante longe e, para chegar lá, Totó teve que andar 2 horas sob um aguaceiro medonho, porque seu pai não deu dinheiro para o ônibus. E o resultado de tão longa caminhada sob chuva tão grossa foi que o menino ficou todo encharcado. Naquela época, Totó tinha uns 11 anos, mas não ficou chateado, porque o importante para ele era entrar no circo. Tanto assim que, quando os holofotes foram acesos e o espetáculo começou, os olhos do menino brilharam. O primeiro a se apresentar era sempre um mágico, que tinha fama de fazer truques maravilhosos. Pena que, no dia em que Totó foi ao circo, um mágico fugiu com a equilibrista, que era apelidada de Mimi, Alegria dos Homens. Diante do sério problema, o gerente do circo precisou contratar um mágico que não conhecia por falta de tempo. O contratado foi João Araruta, que garantiu ser um profissional de primeira. Na verdade, ele só sabia vender pipoca, jujuba e picolé nos circos que apareciam na cidade. Sem tempo para verificar se o que João Araruta dissera era verdade, o gerente do circo deu permissão para ele entrar no palco, mas ficou irritadíssimo quando percebeu que o sujeito não era de nada e foi logo fazendo besteira. Tanto assim que a pomba que ele tirou da cartola escapuliu e saiu voando sobre a plateia. E, enquanto voava, a pomba aproveitou para lançar munição na cabeça de Totó. A situação ficou mais chata ainda para os lados do garoto, quando o falso mágico inventou de fazer um número que ele, Totó, achava espetacular. O número consistia em serrar uma pessoa ao meio, depois que ela era posta dentro de uma caixa, ficando só com a cabeça e os pés do lado de fora. Quando o mágico pediu a ajuda de alguém da plateia, Totó correu em direção ao palco, feliz por poder participar de um número tão bacana. No começo do número, a impressão que se tinha é que tudo ia dar certo. O mágico, com gestos exagerados, como é de praxe, mostrou que a caixa estava vazia e enfiou Totó dentro dela. O gerente ficou mais calmo quando viu que João Araruta estava dando sinais de entender um pouco do assunto. Mas sua tranquilidade acabou assim que o mágico deu a primeira passada de serrote na caixa.
Quando sentiu que a ferramenta estava começando a cortar seu cinto, Totó deu um berro medonho. Irritadíssimo com a reação do garoto, o mágico jogou sua cartola no chão disfarçadamente. E, enquanto estava abaixado pegando a peça, aproveitou para despejar uma série de ameaças nas orelhas de Totó. Amedrontado, o menino tentou diminuir um pouco de tamanho para que o serrote não pegasse nele, mas o coitado era tão magrinho que nem barriga para encolher ele tinha. E foi aí que o mágico, achando que Totó não se encolhia por não querer cooperar com ele, perdeu a paciência e resolveu serrá-lo para valer. Quando Totó ouviu o barulho do serrote sendo passado na caixa, ficou tão desesperado que começou a se sacudir. E ele se sacudiu de tal maneira que a caixa caiu dos cavaletes onde estava apoiada e quebrou, deixando-o livre. Então, para acalmar o distinto público que começou a vaiar o charlatão, o gerente do circo mandou o espetacular atirador de facas entrar em ação, e sem perda de tempo. O ajudante do atirador de facas lembrava Pantagruel por causa do apetite insaciável. Naquele dia, o sujeito tinha comido 4 pratos de vatapá, 3 de feijoada e 12 quindins de sobremesa. E o resultado de tamanha comilança foi que ele ficou no banheiro tanto tempo que não pôde ajudar o artista. Então, o atirador de facas entrou no palco sem ele porque não queria deixar o gerente numa situação difícil. E, já que ele não podia contar com seu ajudante, resolveu pedir a ajuda de alguém da plateia. Mas aí o negócio ficou complicado, porque ninguém aceitou servir de ajudante, por mais que o gerente do circo garantisse que o artista nunca errara o alvo. Então, com pena do atirador de facas, que tinha ficado numa situação difícil, Totó aceitou participar do número. Assim que o garoto foi posto na posição adequada, o atirador de facas fez um sinal, mostrando que estava pronto para começar seu número, e Totó ficou todo arrepiado. O artista tirou a primeira faca com tamanha habilidade que deixou a plateia admirada. O segundo lançamento provocou ainda mais admiração, porque a faca ficou entre 2 dedos de Totó, o indicador e o polegar. Quando os tambores rufaram, anunciando o novo lançamento, o artista respirou bem fundo e ficou concentrado, porque o número era muito perigoso. O lançamento foi realmente o melhor de todos, porque a faca ficou a 2 centímetros da cabeça do menino. O lançamento foi tão perfeito, por sinal, que a plateia e os outros artistas do circo aplaudiram o fabuloso artista durante 5 minutos, de pé. Quando faltava fazer apenas o último lançamento, o espetacular artista, que estava gripadíssimo, sentiu vontade de espirrar. E, infelizmente, quando o artista espirrou, aconteceu uma verdadeira desgraça, porque seus óculos de grau caíram no chão e as 2 lentes ficaram rachadas. Sem os óculos, o atirador de facas não enxergava um rinoceronte, mesmo que o animal estivesse bem perto dele. Mas, por ser um profissional de primeira linha, resolveu lançar a faca a si mesmo, confiando em sua experiência de 30 anos. E o resultado foi que ele errou o alvo e Totó acabou pregado na tábua pela pontinha da orelha esquerda, motivo pelo qual precisou levar 3 pontos. Apesar de tudo, Totó ficou bastante feliz quando o diretor do circo anunciou o eletrizante número do Domador de Leões, justamente o que o garoto mais desejava ver. Quando o domador entrou na jaula e começou a estalar seu chicote e a gritar com o leão, Totó ficou todo arrepiado de tanta emoção que sentiu. Aconteceu, porém,
que o domador não tinha se concentrado adequadamente por ter abastecido seu tanque com a cachaça, gasolina de gente, e não trancou a porta da jaula como deveria. E foi aí que o leão, que estava bastante sóbrio, percebendo que aquela era a sua chance de fugir, empurrou a porta da jaula e pulou para o lado de fora. Assim que o leão ficou livre, danou a perseguir os espectadores que fugiram em desabalada carreira. Infelizmente, o leão achou Totó com um jeitão de banana e descascou o garoto da cabeça aos pés com uma patada. A propósito, o coitadinho precisou levar tantos pontos que o médico de plantão chegou a pensar em usar uma máquina de costura para fazer o serviço. E foi por essas e outras que o azarado do Totó nunca mais quis entrar num circo, nem de graça.